ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Olá, amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para exaltar, louvar o nome do nosso Deus, e nós iremos cantar nesse momento. Iremos cantar o hino de 499, ouvir e contar a história de Jesus. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque Ele quis salvar. Ouvi do sofrimento, Ele padeceu morrendo. Arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com seu
vídeo lá glorioso de Jesus, meu Rei bondoso, preparou nos céus e um dia ali com Ele habitarei, e no celeste coro cantarei a antiga história, ao meu Senhor e Salvador, pra sempre o louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa, buscou-me, comprou-me, com sangue remidou, de coração amou-me, da perdição salvou-me, vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar exaltando o nome do nosso Deus, dessa vez cantando Conhecerei. Que todos os amados possam estar juntamente conosco, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus,
meu Redentor. Agora, convido os amados que todos juntos fiquemos com a mensagem, que possamos estar sempre contritos e refletindo naquilo que o Senhor tem a nos falar. Boa noite, irmãos. Nós estaremos encerrando hoje a exposição do capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Na semana passada nós iniciamos a partir do verso 1 até o verso 9 e hoje nós iremos encerrar lendo a partir do verso 10. Eu peço que você se coloque aí na sua Bíblia para que me acompanhe nessa leitura. O texto diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Está diante de nós a leitura da palavra do Senhor. Nós estaremos orando neste momento para que assim possamos continuar a partir deste texto. Nosso Deus e Pai, nós te pedimos que a tua graça repouse sobre nós neste momento, que o teu Santo Espírito nos conduza a uma compreensão correta e edificação por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Na semana passada nós acabamos de falar aqui que dissemos aos irmãos, ao iniciarmos este capítulo, que ele se tratava de apenas um único assunto. Só que como o capítulo era muito extenso e para não deixarmos nada de fora, nós decidimos fazer parte 1 e parte 2. Na parte 1 nós iniciamos a partir do versículo 1 até o versículo 9 e nós fizemos 2 destaques principais, que foi o primeiro o seguinte: os grupinhos instalados na igreja servem apenas para ostentar comportamentos mundanos. Isso está muito claro a partir do verso 1 até o versículo 4. O segundo destaque que fizemos foi: líderes são apenas cooperadores usados por Deus para que o seu povo cresça espiritualmente. Nós fizemos esse destaque do versículo 5 até o versículo 9. Então ficou bem claro essa questão, o texto é muito claro em nos mostrar a realidade que estava instalada na igreja de Corinto no primeiro século. A nossa conclusão sobre esse assunto não poderia ser outra diferente. Nós fizemos o seguinte destaque: à medida em que estabelecemos um grupinho em torno de qualquer liderança que seja na igreja, estamos agindo de forma carnal. Paulo deixa isso bem explícito na exposição desse texto, ou no chamamento de atenção para com aquela igreja. Outro ponto que é muito importante, antes de nós prosseguirmos com esse assunto, é que Deus e o seu Espírito não tem nada a ver com grupinhos que são instalados na igreja em torno de uma determinada liderança. Portanto, nós precisamos pensar o seguinte: Deus está fora desse negócio.
Deus não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Embora, às vezes, as pessoas tentem colocar Deus nessas coisas. E hoje nós estaremos lembrando aquilo que nós falamos semana passada, que foi o seguinte: os conflitos partidários demonstram apenas o quanto a carnalidade ainda impera na igreja. Paulo faz esse destaque no capítulo como um todo. Então nós fizemos o primeiro destaque, fizemos o segundo, hoje nós iremos fazer o terceiro, que faz parte da verdade essencial que ele está querendo mostrar para aquela igreja. De que a sabedoria humana não valia nada, que essas pessoas estavam lutando em torno de algo que não tinha nenhum poder para salvá-los. E aqui nós queremos colocar para vocês o primeiro ponto, que está registrado do versículo 10 até o versículo 15. E o que é que nós temos aqui? Nós temos muito claro que Deus estabeleceu um dia em que todos nós prestaremos contas dos nossos serviços. Paulo lembra isso, para que chame a atenção daquelas pessoas para o que estava acontecendo, para a realidade que existia além das discussões humanas que eles estavam envolvidos. E aí, ele inicia mais uma vez fazendo referência à sua pessoa. Lembra aqui do seu trabalho missionário itinerante. Na época em que plantou esta igreja, conforme Atos capítulo 18, versículo 11, ele passou cerca de 18 meses na cidade. E aquelas pessoas lembravam disso. E é isso que ele está fazendo referência nesse momento aqui. E ele lembra também que os alicerces da igreja foram lançados nessa época, de uma única só vez, de forma completa, como o tempo verbal sugere aqui para nós. Porém, a manutenção dessa construção está em um tempo verbal em que significa continuidade, conforme você pode acompanhar no versículo 10 do texto bíblico, que está aí. No final do versículo 10, ele faz uma ligação com o versículo 11, quando chama a atenção para a forma com que as coisas estavam instaladas em Corinto. Ele diz: contudo, veja cada um como constrói. O alicerce, ele diz, já foi posto. O alicerce que foi posto foi Jesus crucificado. Qualquer coisa além disso é um alicerce falso. Não tem validade. Com isso, Paulo está fazendo alusão a outras passagens bíblicas conhecidas. Quando o próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando os apóstolos disseram em Atos capítulo 4, versículo 12, que Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Ele é o único fundamento da igreja. Em seguida, há uma leve mudança que ele faz para nos informar que até mesmo aquele que constrói, usando Cristo como alicerce ou como pedra fundamental, pode acrescentar um material ruim na construção. Ele diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Versículo 12 e versículo 13. Para esclarecermos melhor esse assunto, eu queria lembrar de algo que fez parte da nossa história, o famoso quissuco. Você ia com 10 centavos no comércio, comprava um pacotinho daquilo, chegava em casa, diluía com cerca de 1 litro ou 2 de água e colocava um monte de açúcar até aquilo ficar bom ao paladar. Eu fiquei me perguntando o que de fato nós ingeríamos dos nutrientes do quissuco, ou daquilo que dava sabor ao quissuco, laranja,
o morango ou qualquer outra coisa assim. Provavelmente nada. Ali era só açúcar, água e muito corante. Existem pessoas que apresentam Jesus Cristo dessa forma, de forma diluída. Apresentam os pontos positivos acerca de Cristo, ou só parte da história da pessoa de Cristo. E aqui eu quero citar um desses indivíduos, um frade e biblista italiano chamado Alberto Maggi, que escreveu um artigo em 2018 com o título "Jesus não morreu pelos nossos pecados e sim para enfrentar o sistema". Eu até já citei apenas o título e não cheguei a citar o que ele fala no corpo desse artigo. Eu li e achei muito interessante algumas afirmativas que ele faz lá. Porém, a sua conclusão é a seguinte: Jesus não morreu pelos nossos pecados e muito menos por ser essa a vontade de Deus, mas pela ganância da instituição religiosa capaz de eliminar qualquer um que interfira em seus interesses, até mesmo o Filho de Deus. Este é o herdeiro. Vamos, matemo-no e apoderemo-nos da sua herança. Ele cita Mateus capítulo 21, versículo 38, e prossegue dizendo: o verdadeiro inimigo de Deus não é o pecado, que o Senhor, em sua misericórdia, sempre consegue apagar, mas o interesse, a conveniência e a cobiça que tornam os homens completamente refratários à ação divina. É provável que ele se refira aos pecados que o Senhor sempre consegue apagar, como sendo os pecados que cometemos a gente, os pobres. Mas é provável também que ele se refira ao interesse, à conveniência, à cobiça, como pecados cometidos pelos ricos e religiosos. O sistema dele é o mesmo que defende que os pobres pecam por culpa dos ricos. Essa é a sua defesa. É bom lembrar que a maioria desses teólogos não acreditam em Satanás. Mas como o mal existe e está diante dos nossos olhos, eles elegeram um substituto para representar o sumo mal. Neste caso, seria os homens ricos, que são movidos pela cobiça. Nesse sistema, Jesus Cristo é apresentado, todavia de forma diluída. Mais uma vez, ele parece ter morrido para resgatar pobres sofridos das mãos dos ricos e religiosos que os oprimem. Esse é um evangelho diluído, ou é um exemplo de um evangelho diluído. Isso definitivamente não é o evangelho. E nós temos que lutar veementemente contra isso. Eu tenho a impressão que para parte dos crentes de hoje, crentes praticantes são todos hipócritas. Esse é o discurso que eu tenho visto por aí. Os crentes que ainda congregam são fariseus, que só servem para acusar as pessoas de seus pecados. Mas os crentes não praticantes, esses são de fato os verdadeiros servos de Deus. Eles se assemelham aos publicanos e aos pecadores, aqueles onde Jesus entra em seus lares. Se você pensa assim, eu queria te dizer uma coisa. Acho que não te disseram ainda que boa parte dos publicanos eram levitas. Eram pessoas que eram descendentes de uma elite religiosa e política. Eles eram os ricos e ladrões daquela época. Foram homens que se venderam por conta da cobiça. Leia a Bíblia e você verá que ricos, pobres, religiosos
dentre outros, foram salvos por Jesus Cristo. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Olhe para a cruz e verá 2 ladrões. O arrependido sendo salvo e o que não se arrepende perdendo a sua última oportunidade e selando a sua estadia eterna no inferno. Olhe para a mulher pega em adultério e você verá que houve perdão. Mas também aconteceu algo interessante, um conselho: vá e não peques mais. Olhe para a Bíblia e verás que Jesus foi sepultado no túmulo de um político. Político experiente, rico, porém arrependido de seus pecados. O maior de todos os apóstolos antes fazia parte do sistema religioso que oprimia as pessoas. Deus o salvou de lá e fez dele um ganhador de almas. Olhe para a Bíblia e você verá vários exemplos de pobres ricos, independentemente de quem seja a pessoa, Deus estendendo a sua salvação e elas sendo salvas. Se você ler a Bíblia pela metade, vai achar que Cristo morreu por amor, apenas por amor. Entretanto, quando vai um pouquinho mais adiante, vai perceber que a justiça de Deus exigiu um pagamento para que o pecador fosse resgatado de seus pecados. Outra desgraça que tem afetado a mensagem do Evangelho é a fulana, socialização da culpa. Por socialização da culpa, eu quero dizer o seguinte, que nós já falamos aqui anteriormente, mas eu ainda não tinha inventado um nome para isso. A culpa é do outro sempre. A culpa é da sociedade. Nunca essa sociedade aparece. Ela que é culpada. Nunca sou eu. Eu vejo da mesma forma as pessoas falando assim, é culpa da grande mídia. E às vezes até indivíduos que fazem parte de um grande canal de comunicação dizem que a culpa é da grande mídia e a grande mídia nunca aparece. Isso chama-se socialização da culpa. Nunca o culpado sou eu. Eu jogo a culpa para cima de um grupo e o grupo fica jogando um para cima do outro. E com isso, a mensagem da cruz continua a ser diluída. Porque se a culpa nunca é minha, eu sempre sou aquele que é oprimido, fica muito difícil nós apresentarmos o Evangelho Bíblico, ou a pessoa se interessar pelo Evangelho Bíblico. A mensagem da cruz é o anúncio de que o mundo está debaixo da ira de Deus. Independentemente de qual seja a pessoa. E em seguida, a mensagem da cruz continua a dizer que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para livrar os arrependidos da ira de Deus. Nós não podemos mudar essa mensagem. Ela precisa ser pregada continuamente. Nós não podemos também mandar ninguém para o inferno, assim como não podemos mandar ninguém para o céu. Às vezes eu vejo as pessoas discutindo sobre isso. Uns discursam como se tivessem o poder de enviar indivíduos diretamente para o inferno. E outros rebatem como se tivessem o poder de enviar para o céu. No entanto, quando apresentamos o Evangelho diluído, de um Jesus que só salva, é certo que a nossa obra é apenas palha, conforme Paulo está dizendo, que irá produzir falsos crentes e no final, na prestação de contas, seremos reprovados.
A mensagem genuína do Evangelho acusa, para depois oferecer absolvição. Ela diz que o mundo está doente, para depois oferecer cura. Infelizmente, tenho visto ser defendido por alguns crentes um evangelho que só oferece absolvição, mas não apresenta que tipo de absolvição e de quê. Mostra Jesus como cura, mas não tem coragem de dizer que o mundo está doente. Vocês têm liberdade de discordar de mim sobre esse assunto. Todavia, saiba que no final, cada um de nós seremos chamados para prestarmos contas daquilo que nós temos ensinado acerca de Cristo. O meu medo pessoal é que eu diga alguma coisa que Jesus Cristo não disse. Não podemos esquecer que Jesus está vendo eu ou você dizer aquilo que ele pode não ter dito, aquilo que ele não faria e você está dizendo que ele faria. Ou você dizer que ele não faria aquilo que ele faria. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Versículo 14 e versículo 15. A base do julgamento é a qualidade e não a quantidade. Em outras epístolas está claro que os falsos mestres têm um encontro marcado com o inferno. Nestes versos, Paulo se refere a cristãos genuínos, não aos falsos mestres em si. Ele se refere aos cristãos genuínos que serão salvos, mas com um cheiro de fumaça. Ele não explica como isso acontecerá. Existe uma discussão sobre essa questão, mas como ele não explicou, eu também não pretendo explicar. Eu só acho que esse tipo de situação não será nem um pouco agradável. E eu espero que você não pague para ver isso. Se o calor do fogo já causa um desconforto tremendo, imaginem o calor do fogo do inferno. Os conflitos partidários demonstram apenas o quanto de carnalidade ainda impera na igreja. E aqui nós queremos fazer o segundo destaque de hoje, que na verdade é o quarto destaque deste texto, que é: a nossa vida espiritual não está fundamentada em homens. No Antigo Testamento, Deus se manifestava no templo e também na vida de alguns indivíduos que ele escolhia para um trabalho especial. Nós temos os profetas, mas nós temos casos excepcionais, como por exemplo Sansão. E o Espírito de Deus apossava-se dele e ele conseguia fazer grandes coisas. Nós temos Saul, que é um exemplo também. O Espírito passou a habitar em sua vida depois da sua unção como rei, mas depois se afastou, depois que ele se afastou de Deus. Nós temos também o Espírito de Deus se apossando da vida de Davi. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Existia o templo, onde Deus se manifestava naquele lugar, principalmente no dia da expiação. Existiam os homens que eram escolhidos para tarefas especiais e que Deus usava-os. Porém, desde quando o véu do santuário se rasgou, com a morte de Cristo, ou depois da morte de Cristo, Deus passou a morar na vida de todos aqueles que colocam fé genuína em seu Filho e o receberam como Salvador de suas vidas. Para Paulo, toda a igreja local era habitada pelo Espírito de Deus e por isso era templo de Deus.
O cristão, de forma individual, era habitado pelo Espírito de Deus. Por isso era o santuário de Deus. Conforme o versículo 16 nos diz. Por isso, todo aquele que contribuir para o colapso de uma igreja local, seja uma pessoa que se diz cristã ou não, Deus o destruirá com severidade. Ele afirma isso. A razão de tão dura afirmação se dá pelo desastre que tal indivíduo causou para o corpo de Cristo. Uma igreja dividida, que era o que estava acontecendo aqui, não será usada pelo Espírito de Deus. E quando alguém é a mola propulsora para que a igreja fique dividida, esse alguém não está sendo usado por Deus, e sim por Satanás. Deus não opera aonde há divisão e amargura. Por isso a igreja se torna inútil para Deus e útil para Satanás. A utilidade da divisão na igreja só serve ao Satanás. Quem faz isso, Paulo diz, destrói a igreja. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, conforme ele diz no versículo 18. Mais uma vez, temos uma acusação direta aos grupos que defendiam a supremacia da sabedoria humana. As suas práticas estavam dividindo e destruindo a fé das pessoas. Não há nada de positivo em divisão, a não ser o que Paulo vai dizer no futuro. Que quando as divisões acontecem, ali também aparecem os verdadeiros servos de Deus. Não os que causam divisão, mas a postura dos verdadeiros servos de Deus surge em meio a tudo isso. É lamentável como os anos se passaram e nós ainda temos esse mesmo tipo de comportamento em nosso meio. Ainda existem pessoas que convivem conosco, que são representantes desse tipo de pensamento. Mas como identificá-los? Um dos primeiros comportamentos que aparecem é a crítica. E por serem assim, tão críticos, acham que são o suprassumo do conhecimento, da inteligência. Só eles têm razão e não suportam o contraditório ou até mesmo receber críticas. Se orgulham de ser quem são, por mais que isso não seja nada espiritual. Às vezes, o orgulho intelectual ultrapassa qualquer tipo de limites, mas às vezes tem o orgulho de ostentarem uma espiritualidade mais alta do que os demais irmãos da igreja. Se você é assim, ainda há tempo de se tornar um louco, como Paulo diz nesse texto, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. E sabe como são fúteis. Versículo 19 e versículo 20. Do verso 21 ao verso 23, nós temos a conclusão desta perícope, onde ele diz assim: Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Paulo encerra lembrando aqueles irmãos que os líderes que eles defendiam não tinham algo de especial diante de Deus. As coisas que aqueles homens, como servos de Deus, possuíam diante de Deus, os crentes também possuíam. E ele também acrescenta o fato de que tudo que existe, em última instância, é de Deus.
não é de um líder em especial. Não é. Nós precisamos lembrar de novo. Os conflitos partidários demonstram apenas o quanto a carnalidade ainda impera em nosso meio. Essa é a grande verdade que esse texto nos ensina. Onde nós resumimos que a utilidade dos conflitos na igreja servem para nada que seja de espiritual. Servem apenas para dividir o povo de Deus e mostrar na prática o quanto de carnalidade ainda existe em nossas vidas. Deus nos chama a atenção para esse fato. Por isso eu quero, neste momento, pedir ao Senhor, através do seu Espírito que habita na vida de cada um de vocês, que a sua palavra more de forma constante em nossos corações, para que possamos observar aquilo que ela nos ensina o tempo todo. Que ela seja o guia prático de nossas vidas, para que possamos sempre fazermos a vontade de Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Neste momento nós estaremos passando a palavra ao Ministério de Música, que estará encerrando mais um culto prestado ao Senhor neste local, nesta nova plataforma com os irmãos. Tenha uma semana abençoada. Amém, glória a Deus. Vamos refletir acerca dessa mensagem que acabamos de ouvir e, com base nisso, nós vamos cantar essa canção que fala sobre a marcha, que fala sobre essa perseverança, sobre essa consistência na vida espiritual, que nós continuemos marchando até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem,
marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Que nós tenhamos todos uma excelente semana, sempre na presença do nosso Deus.